Oferecimento Sevilha Residência, novo empreendimento da PEL. Morar bem, viver bem. Sevilha. E Labo, quer mais agilidade no dia do seu exame? Agende pelo aplicativo. Olá, boa noite. O BATV desta quinta-feira, 1º de abril, está começando agora. É sempre um prazer ter você com a gente. A Operação Semana Santa já está sendo realizada nas estradas. O reforço na fiscalização nas rodovias estaduais segue até a próxima terça-feira e nas federais até este domingo. E é bom lembrar que alguns trechos merecem atenção especial do motorista. A Operação Semana Santa começou à meia-noite de hoje e vai até o próximo domingo. Durante 4 dias, os policiais rodoviários federais reforçarão a fiscalização em trechos estratégicos dos mais de 10 mil quilômetros da malha viária que corta o estado. Esse inspetor chama a atenção para trechos que merecem atenção em Vitória da Conquista. Anel viário e região de Lagoa das Flores. No anel viário, nas últimas semanas, nos últimos finais de semana, tivemos uma grande quantidade de acidentes graves, inclusive com resultado morte. Então a Polícia Rodoviária Federal vai focar nisso, tentando reduzir a quantidade de acidentes, principalmente aqueles acidentes em que possa ocupar um leito de hospital. A Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal em Vitória da Conquista vai contar com reforço de policiais que estavam de folga. O foco será na prevenção de acidentes e combate ao crime e tráfico de drogas. Vamos focar aí na questão de prevenção de acidentes voltados a coibir as ultrapassagens indevidas, o excesso de velocidade e principalmente a ingestão de bebida alcoólica associada à condução veicular. A PRF faz um alerta também aos motoristas profissionais. Para promover a fluidez do trânsito em grandes feriados como o da Semana Santa, os veículos pesados terão restrição de circulação. O descumprimento constitui infração de natureza média, com 5 pontos na carteira e multa de R$ 130. O motorista só poderá voltar a circular novamente após o término do horário da restrição. Atenção aos horários. No período da Semana Santa, os dias e horários de restrição serão: hoje, quinta-feira, de 4 da tarde às 10 da noite. Amanhã, sexta-feira, de 6 da manhã ao meio-dia. E domingo, de 4 da tarde às 10 da noite. É amplamente divulgado anualmente o calendário dessas restrições e geralmente no início e no final desses feriados prolongados há essa restrição justamente em razão do aumento do fluxo de veículos de passeio. As rodovias estaduais também terão atenção especial da PRE durante o feriado da Semana Santa. A operação teve início hoje e encerra na terça-feira da semana que vem. O motorista deve tomar cuidado com a Serra das Almas, trecho da BA-148, entre Livramento de Nossa Senhora e Rio de Contas. Já na BA-263, o perigo é a Serra do Massal, trecho de 7 quilômetros entre Vitória da Conquista e Itambé. Fernando é caminhoneiro há 16 anos e, pela experiência de estrada, sabe que a pressa é sempre inimiga. Primeiramente, não ter pressa, né? Dormir bem e sem correria e muita atenção no trânsito. Se for fazer uma viagem mais prolongada, viajar com um veículo preparado para isso, né? E se for circular pela rodovia federal ou estadual aqui na nossa região, evitar a ingestão de bebida alcoólica que tem causado muitos transtornos aqui para a gente. Um homem foi morto a tiros no início da tarde desta quinta-feira no estúdio de fotografia no centro de Vitória da Conquista. Segundo a polícia militar, o acusado do crime teria entrado no estúdio e rendido os funcionários. Ao ver um dos funcionários, identificado como Matheus Oliveira França, de 32 anos, disparou 3 tiros e fugiu. A vítima morreu no local. A polícia militar chegou a fazer rondas em busca do suspeito, mas ninguém foi preso. O corpo de Matheus foi levado para o Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista. E foi preso hoje em Tremedal um homem acusado de estuprar uma menina de 10 anos. Segundo a polícia, a vítima era vizinha do acusado e vivia em situação de vulnerabilidade social. Policiais da cidade solicitaram medidas protetivas para a criança. Choveu forte na noite de ontem em Vitória da Conquista e tem previsão de mais chuva para a cidade. Confira no mapa como fica o tempo nos próximos dias.
Uma sexta-feira com sol e possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora em Vitória da Conquista. A temperatura varia entre a mínima de 19 e a máxima de 29 graus. Pode chover também neste sábado. Os termômetros oscilam entre os 18 e os 28 graus. Céu com muitas nuvens neste domingo de Páscoa, mas não tem previsão de chuva. A menor temperatura fica em 19 graus e a maior pode chegar aos 30. Teve chuva forte em Maikinique. O temporal, que começou por volta das 9 da noite de ontem e durou cerca de 2 horas, teve vendaval e até granizo. Moradores fizeram imagens das pedras de gelo caindo nas ruas da cidade e mandaram para a gente. O morador enviou até imagem das pedras caindo dentro da casa dele. Imagina o susto. E o BATV consultou uma especialista em climatologia para explicar para a gente o que provoca esse fenômeno. Vamos ver. Isso normalmente acontece em dias muito quentes, né, seguido por aquela zona de umidade relativa do ar muito alta. Essas gotas de água da umidade que ela acabou de subir e a temperatura lá é muito baixa, bem próxima do zero ou abaixo do zero. Então forma pequenos grãos de gelo. Esses grãos de gelo eles vão se unindo, né, naquele movimento e acaba criando aquela bola de gelo formada por pequenos grãos. Por isso o nome é granizo. E à medida que ela vai se juntando esses grãos, eles vão ficando pesados. Então, pela ação da gravidade, esses grãos começam a cair e é o que chamamos de chuva de granizo. Vamos ver agora como fica o tempo nesta sexta-feira em Iguaí, Urandi e Maikinique. Variação de nuvens com possibilidade de pancadas de chuva em Maikinique nesta sexta-feira. A temperatura fica entre a mínima de 22 e a máxima de 32 graus. Muito calor em Urandi nesta sexta-feira, sem chance de chuva na cidade. A temperatura fica entre os 21 e os 37 graus. Calorão também em Iguaí, com temperaturas entre 20 e 37 graus, mas por lá tem previsão de chuva para esta sexta. A Igreja Católica relembra a partir de amanhã a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Por causa da pandemia, o número de fiéis nas igrejas precisou ser reduzido e as missas são transmitidas pela internet. O período da Páscoa é o mais importante para a Igreja Católica. O simbolismo das celebrações são o centro de toda a fé. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Esse ano, por conta da pandemia, as celebrações na paróquia Nossa Senhora das Graças foram adaptadas. Os horários foram adequados para obedecer ao decreto do toque de recolher. Amanhã nós teremos a celebração da paixão, onde Jesus entrega a sua vida para a salvação de todos nós, onde ele é solidário com toda a nossa dor, inclusive com todos aqueles que estão sofrendo por causa dessa pandemia. Em 2020, as celebrações foram totalmente online. Esse ano, os decretos já permitem a presença de fiéis aqui na paróquia, respeitando 30% da capacidade do local. Para a comunidade, já é um avanço ter pelo menos alguns fiéis aqui para celebrar a Páscoa. Nós nos alegramos porque vai ter pelo menos algumas pessoas conosco. E quem não puder, assista pelas redes sociais. E no Sábado Santo nós teremos a Vigília da Ressurreição. Ela é sempre feita à noite, mas por causa das restrições e nossa obediência às restrições, nós vamos realizá-la à tarde, dizendo que não é a morte que vence, mas é a vida. Não é o ódio que vence, mas é o amor que vence. É Cristo que ressuscita. E domingo, a grande celebração da ressurreição. Teremos 2 missas às 9 e às 16 horas, proclamando toda essa vitória. Apesar de todas as restrições e da preocupação com o momento em que estamos vivendo, o pároco lembra que, mais do que qualquer outra coisa, esse é o momento de celebrarmos o amor, que pode nos trazer esperança. A Páscoa é o centro da nossa fé. Ao celebrar a Páscoa, a entrega total de Jesus pela nossa salvação, nós estamos compreendendo que não é o ódio que vence, não é o tentador que vence, não é o desamor que vence. Quem vence é a vida, quem vence é o amor, quem vence é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos dizer com toda tranquilidade, não é o vírus que vai vencer, mas é esse amor que nós temos uns pelos outros, que nos é dado por Jesus, que vai sair vitorioso.
A procura pelos tradicionais ovos de Páscoa movimentou as lojas especializadas nos shoppings de Vitória da Conquista. A procura foi tanta que em algumas o produto esgotou. Mas outras opções também agradaram o gosto e o bolso do consumidor, que mantém firme o costume de presentear amigos e parentes com chocolates durante a Páscoa. Nessa Páscoa, ainda em um ano de pandemia, muitas famílias saíram de casa para ver a decoração no Boulevard Shopping. As crianças foram já no estilo para aproveitar bem. Sorriso é o que não faltou aqui. Já no Shopping Conquista Sul, o quiosque de ovos de Páscoa estava sem um produto muito procurado agora: o próprio ovo de Páscoa. Isso porque no início da tarde dessa quinta-feira, o estoque acabou. Mas as lembrancinhas e artigos fizeram a alegria de muitos clientes. Beatriz, por exemplo, conseguiu achar o que queria para a avó. E assim, passar uma Páscoa em família e sem aglomeração. Só mesmo o pessoal de casa, porque a gente tem que passar essa Páscoa apenas com a nossa família. Entre os artigos, as canecas personalizadas, os kits de bombons e essa bola de futebol com 10 trufas de chocolate foram os mais procurados. Bom para o cliente que, mesmo sem o ovo de Páscoa, não vai deixar de presentear. Aqui mesmo, graças a Deus, a gente conseguiu vender tudo, mas mesmo assim, quem visitar nosso quiosque vai poder levar as nossas caixarias de linha, né? Pelo menos a Anne encontrou os ovos de Páscoa que ela queria. Demorou para achar, mas deu certo. Já tem mais ou menos uma hora que eu estou rodando aqui no shopping, mas eu consegui encontrar. Essa Páscoa está mais tranquila, né? Está mais reduzida, então dentro de uma horinha eu já estou finalizando aqui tudo, já estou voltando para casa. A aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid em idosos com 68 anos ou mais será retomada no próximo sábado aqui em Vitória da Conquista. O município recebeu hoje 3.329 doses, ou melhor, 3.320 doses da Coronavac para imunizar 33% dos idosos de 65 a 69 anos e agentes da Força de Segurança Pública e de Salvamento acima de 50 anos. Também estará acontecendo a aplicação da segunda dose da Coronavac. Edson Nunes traz outras informações para a gente sobre a vacinação. Isso mesmo, Dani. A aplicação da primeira dose em idosos de 68 anos ou mais será retomada no próximo sábado, aqui em Vitória da Conquista. Amanhã, feriado de Semana Santa, não vai ter vacinação aqui na cidade. Quais são os locais de vacinação? Bom, drive-thru no campus da Universidade Federal da Bahia e também aqui na sede do Comando de Policiamento da região sudoeste. Vai ter também pontos fixos para pedestres, quadra esportiva da Fainor, salão paroquial da Igreja Santa Luzia na Urb 5 e salão paroquial da Igreja Rainha da Paz no Patagônia, no horário de 9 às 1 da tarde no próximo sábado aqui em Vitória da Conquista. É importante que para a primeira dose levar o documento oficial de identificação com o número do CPF. Para a segunda dose, mudança de data para a segunda dose. Quem tem no cartão de vacina marcado aí para o dia 1º e dia 2 de abril, a vacinação vai acontecer no sábado, de 9 a 1 da tarde. E quem tem a segunda dose agendada para o dia 4 de abril, essa vacinação vai ser marcada para as 9 às 4 da tarde da próxima segunda-feira, aqui em Vitória da Conquista. Importante que para a segunda dose, levar o cartão de vacina com a data que você tomou a primeira dose, para existir aí esse aprazamento que eles chamam, o intervalo entre a primeira e a segunda dose. Que já tomaram a primeira dose aqui em Vitória da Conquista, 38.585 pessoas já tomaram a primeira dose. Que já tomaram a segunda, 6.106 pessoas. Em Jequié também vai ter vacinação. Amanhã, de 63 anos ou mais, e no próximo sábado, 62 anos ou mais em Jequié. Quais são os locais de vacinação em Jequié? Bom, central de vacinação no Auditório Colégio Modelo. Pessoas também que estão acamadas vão ser vacinadas. Drive-thru no terminal aeroviário Vicente Grilo e no estádio Valdomiro Borges, o Valdomirão, no bairro Mandacaru. É isso, Dani. Volto com você no estúdio. E você vai ver depois do intervalo, cidades baianas recebem as doses do maior lote de vacinas contra a Covid enviado para a Bahia. E a TV volta já já, agora 7h20. Sandro acredita que Lourdes foi assassinada e resolveu investigar. Esse ácido que usaram para matar a dona Lourdes, ele foi vendido por um cara do passeio, um químico chamado Resina. Quem comprou foi um policial, um tal de Veiga. Sabe de quem esse Veiga é parceiro? Belisário, capanga do Álvaro. Bom, você acha que o Álvaro mandou matar a Lourdes? Não.
Mas quem fez isso contratou a mesma pessoa. Eu acho que eles prestam serviço pro Álvaro. Eu livro o caixa da quadrilha, pai. Se os pagamentos baterem com as contas, isso compromete o Álvaro pro resto da vida. Hoje. Seu filho pegou uma coisa que não é dele. E eu vim aqui para resolver isso. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Alexia, Kira e Luna decidem fugir para São Paulo usando as novas identidades. A Kira, como Cleide, ela pode entrar na minha casa, pode descobrir se o Renzo tá lá se infiltrando na minha família. Pode cuidar do meu avô, né? Coisas que aqui a gente não vai poder fazer. O plano tá ótimo, tá perfeito. Daqui a pouco... Ali tem um ônibus. É pra São Paulo. Corre! Salve-se quem puder. O BATV está de volta, agora de Salvador para toda a Bahia, com a notícia de que a falsa professora de Direito, Kátia Raulino, está presa na sede da Polinter, em Salvador, onde chegou pela manhã, sob escolta policial. Acusada de crimes como estelionato e falsidade ideológica, ela estava foragida e foi presa há 8 dias, em Santa Catarina. A falsa jurista Kátia Raulino desembarcou no aeroporto de Salvador por volta das 11 horas da manhã, escoltada por policiais civis. Indiciada por estelionato, falsificação de documento público e falsidade ideológica, ela estava em Florianópolis, onde foi presa na última segunda-feira. Após a chegada na capital baiana, Kátia foi levada ao Departamento de Polícia Técnica, onde passou por exame de corpo de delito e na saída foi cercada por jornalistas que a aguardavam do lado de fora. Inicialmente tentou fazer uma medida cautelar de busca e apreensão na residência da mesma e descobrimos que ela tinha saído de Salvador. A partir daí eu pedi uma reconsideração do pedido de prisão preventiva, que foi acatada pela juíza da 2ª Vara Criminal. Sendo assim, ela passou a ser uma pessoa procurada. E, infelizmente, nesse decorrer das investigações, nós descobrimos que ela teria se desfeito de vários bens, tipo carro e outras coisas, e passamos a monitorar ela de uma forma mais inteligente, né? Pelas redes sociais, inclusive. E descobrimos que ela estava no estado de Santa Catarina, inclusive já teria feito a abertura de uma empresa lá em nome da mesma. Segundo as investigações, Kátia Raulino teria usado documentos falsos de graduação em Direito para conseguir empregos de professora em faculdades da capital baiana. A falsa jurista também chegou a trabalhar por cerca de 1 ano no Tribunal de Justiça da Bahia. A fraude foi descoberta depois que alunas denunciaram a falsa professora por plágio em artigos acadêmicos em agosto do ano passado. O inquérito foi concluído e encaminhado em outubro à Justiça, que aceitou a denúncia em janeiro desse ano. Nós já comunicamos o recambiamento e a gente espera que, se focado tanto o Ministério Público ou mesmo a douta juíza, eles venham a requerer qualquer tipo de medida investigativa, nós vamos tomar iniciativas. Antes de ser desmascarada, Kátia Raulino divulgava o trabalho dela nas redes sociais, mas um dos perfis, que tinha mais de 180 mil seguidores no Instagram, foi desativado. Ironicamente, em um dos vídeos, ela defendia a honestidade na hora de preparar o currículo. Seja sincero quando você for fazer o preenchimento do seu Lattes, para que você não seja pego, como se diz no popular, de calça curta. Ela foi pega, né? Vamos agora aos números da Covid. Aqui no estado, nas últimas 24 horas, 4.797 casos, já são mais de 808 mil. A média móvel de casos permanece em estabilidade. 142 mortes foram registradas nas últimas 24 horas, já são 15.472 no total. A média móvel de mortes também continua em estabilidade. Falando da taxa de ocupação, ontem no estado essa taxa estava em 86%, hoje 83%. Em Salvador estava em 83% e agora está em 82%. E Salvador ultrapassou hoje a marca de 370 mil pessoas vacinadas.
Durante todo o dia, a movimentação foi intensa nos postos. No Quinto Centro, chegou a faltar vacina no período da manhã, mas a chegada de um novo lote garantiu a imunização durante a tarde. O que são algumas horas de espera para quem vem sonhando com esse momento há mais de um ano. Ainda mais se for para tomar a segunda dose. Muita alegria, não tem como descrever. Com maior tranquilidade, sabendo que eu já estou tomando a segunda dose. E graças a Deus não tive reação nenhuma da primeira e espero que na segunda também não tenha. Hoje vacinaram idosos com 64 anos ou mais, pacientes que fazem tratamento de hemodiálise, profissionais de força de segurança e salvamento que estão na ativa e com mais de 50 anos, além de agentes de trânsito e os profissionais de saúde. Em Salvador, o dia também foi de filas enormes à espera da vacinação em outros postos, como no Quinto Centro de Saúde. Por lá, a quantidade de doses não deu conta da demanda. Chegou a minha hora, acaba a vacina. A gente fica aí na fila, outro chegou aí 6 horas, outros 5 horas. Quer dizer, quando chega agora, antes de meio-dia, acaba a vacina. Por volta das 9h45 da manhã, uma nova remessa de vacinas desembarcou aqui em Salvador. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, é a maior quantidade recebida pelo Estado até agora. São cerca de 607 mil doses. Parte delas veio direto aqui para o grupamento aéreo da Polícia Militar, de onde vai seguir de helicóptero para o interior do estado. Deste lote, 561.200 doses são da Coronavac Butantan e 45.750 da AstraZeneca Fiocruz. 8 aeronaves levantaram voo com 495 mil doses rumo ao interior. Na capital ficaram 33.280 doses. E foi graças à chegada desse novo lote que 5 mil doses que estavam reservadas para serem usadas como segunda dose foram liberadas. Elas seguiram para o Quinto Centro, onde a vacinação pôde ser retomada no início da tarde. Com essa falta de regularidade e de previsão por parte do fornecimento das vacinas, nós temos que tomar a decisão. Ou vacina ou retém as doses. É uma decisão estratégica e aplicar as doses todas. A chegada de mais imunizantes para os baianos foi comemorada até mesmo por quem já garantiu as 2 doses da vacina. Essa dose chegando é uma felicidade que não tem... É uma felicidade na alma. E durante a tarde, as vacinas começaram a chegar nas cidades do interior do estado. Feira de Santana recebeu 11.990 doses da vacina contra a Covid-19 que chegaram esta tarde. 3.320 doses foram encaminhadas para a Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, para a vacinação de idosos de 65 a 69 anos. Mais agentes de segurança pública acima de 50 anos. Um avião levou para Juazeiro 10.190 doses, sendo que 3.540 ficam na cidade. E o restante será distribuído em outros municípios do norte do estado. Mais 40.940 doses de vacinas contra a Covid-19 chegaram ao aeroporto de Ilhéus para atender o município e outras cidades da região. E amanhã, por causa do feriado, a vacina vai ser suspensa na capital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a imunização retorna no sábado e no domingo, mas só amanhã devem ser divulgados aí os grupos que vão receber as doses. Falando em vacinação na capital, até o momento 371.273 pessoas receberam a primeira dose aqui na capital, mais de 80 mil a segunda dose e hoje 14.930 pessoas vacinadas. No estado, até o momento, 1.664.055 pessoas receberam a primeira dose. Isso representa aí 11,15% da população vacinada com a primeira dose. Amanhã é sexta-feira santa e para evitar aglomerações nas viagens, o governo do estado suspendeu o transporte intermunicipal a partir de hoje em toda a Bahia. Com isso, ônibus e embarcações estão parados. Mas tem gente que ainda assim vai enfrentar a estrada de carro. Vamos ver como é que está a movimentação em uma das rodovias mais importantes da Bahia, a BR-324. Quem está por lá é o repórter Adilson Muritiba. Vamos falar com ele. Boa noite, Adilson. Como é que está a movimentação por aí agora?
Oi, Sodak, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o BATV. É isso mesmo, estou aqui na BR-324 e desde cedo a nossa produção vem monitorando a situação da BR. Pela manhã e também à tarde foi bem tranquila, mas no final da tarde, no início da noite, a gente vê uma movimentação bem maior. Vou pedir para o meu cinegrafista aqui, o João Mascarenhas, mostrar um pouco aqui para vocês. A gente vê que o fluxo no sentido Salvador-Feira é muito maior em relação ao sentido Feira-Salvador. Estou aqui há mais ou menos 1h30, pude constatar isso aqui, diferente do que foi na tarde, né, em que a movimentação foi muito mais tranquila. Essa movimentação surpreende, inclusive, a Polícia Rodoviária Federal, que está fazendo uma operação Semana Santa e esperava, né, que o fluxo não fosse tão grande. A Via Bahia, concessionária que administra aqui a rodovia, falou também que, por conta da pandemia e desse período de Semana Santa, acreditava que o aumento no fluxo não fosse tão expressivo. Então, o final da tarde e o início da noite surpreende tanto a Via Bahia como também a Polícia Rodoviária Federal. Lembrando, Sodak, que você falou do transporte intermunicipal, só vai poder voltar a circular a partir da terça-feira, às 5 da manhã. É com você. Obrigado, Adilson, pelas informações. Pois é, mas pelo ar o transporte está liberado tanto para dentro como para fora do estado. Apesar dos riscos de contaminação, viajar de avião não está proibido. Então a gente vai agora até o aeroporto da capital, onde está a repórter Adriana Oliveira. Boa noite, Adriana. Como foi o movimento aí hoje no aeroporto? Muito boa noite a todos. Olha só, o movimento aqui é muito pequeno. É só dar uma olhada aqui na área do check-in, porque dá para contar nos dedos a quantidade de passageiros aqui. Isso porque o último voo para o Recife saiu às 7h20 da noite, agora há pouco. E o próximo só 00:10, que é um voo para Porto Seguro. Amanhã, ao longo de toda a sexta-feira, estão programados mais de 50 voos, sendo que até às 3 da tarde, desses 50 voos, 6 são para o interior do estado, como Porto Seguro, Barreiras, Vitória da Conquista e Ilhéus. Lembrando que a viagem intermunicipal pelas rodovias, essa está suspensa e vale para todo tipo de transporte, fretamento, regular, alternativo, vans. Agora tem algumas exceções, por exemplo, o transporte intermunicipal para levar funcionários, esse está ok, pode, mas tem uma licença especial da Agerba. No caso também do transporte intermunicipal para trazer o passageiro para o embarque no aeroporto, esse também está permitido e também requer licença especial. O transporte intermunicipal, ele volta na próxima terça-feira, dia 6. Sodak. Obrigado, Adriana. E ainda bem, muita gente vai preferir seguir as recomendações de saúde e passar a Páscoa em casa mesmo. E apesar de todas as restrições, teve quem conseguiu aumentar a venda de ovos de chocolate e pratos para a ceia da Semana Santa. As entregas são feitas por delivery e levam aí um pouco de sabor nesses dias tão difíceis. Tem mais vatapá no fogo. Desde segunda-feira, Tatiana começou a preparar o kit dendê. Antecedência de quem tem prática em congelamento e precisa dar conta do preparo de 25 quilos de comida baiana para garantir 300 quentinhas bem recheadas para clientes de Salvador e Mata de São João. Para mim foi muito gratificante. Eu consegui bater minha meta, consegui levar o alimento para a mesa dos meus clientes, que eu faço isso com muito amor. E só tenho a agradecer e pedir a vocês, fiquem em casa. A turma que vai preparar a própria ceia lotou o mercado do peixe desde as primeiras horas desta quinta-feira. O movimento foi intenso durante todo o dia. E seguindo à risca a tradição, principalmente para agradar as crianças, muita gente enfrentou fila aqui no bairro de Caminho de Areia para comprar barras de chocolate e ovos de Páscoa. Tem mais fila ali do outro lado da rua, em outra loja. E a Páscoa está mais salgada. De acordo com a FEComércio, o baiano vai gastar 6% a mais do que na Páscoa passada. 8 caixas para distribuir para os meus parentes, quer dizer, meus afilhados, meus netos afilhados da minha filha. Estou levando barra também para dar às minhas noras. Doçura artesanal é a especialidade de Ariana. Os clientes chegaram pelas redes sociais e no boca a boca. As entregas no delivery estão a todo vapor. Com a estratégia, a confeiteira garantiu o bolso mais recheado do que na Páscoa passada. Esse ano a expectativa era de 350 a 400 unidades. E graças a Deus a gente já conseguiu bater essa marca ontem. Então, por esse motivo, acabei até fechando a agenda para pedidos, para encomendas de Páscoa. E que tal ovo salgado?
aquela massa de empada que derrete na boca com recheio de camarão. A produção é desta professora de gastronomia. Cléia e o marido, que ficaram desempregados agora na pandemia, encontraram na Páscoa os ingredientes para ganhar um fôlego no orçamento da família. As entregas, com a ajuda da filha, já começaram e vão ser feitas até domingo. Esse ano a gente vai vender o ovo de Páscoa de coxinha, ovo de Páscoa de empada de camarão, o ovo de empada sertanejo, o ovo de empada de frango com catupiry e o ovo de Páscoa de empada de bacalhau. Em tempos de pandemia, Páscoa é uma oportunidade a mais de dar ao outro alegria com sabor especial. Estou levando ovo de Páscoa, bastante chocolate, para a vida ficar mais doce, né? Porque no meio de tantas notícias ruins, a gente tem que aproveitar os momentos bons da vida, né? E compartilhar. Agora uma notícia que parece mentira de 1º de abril, mas não é não. A Petrobras anunciou hoje mais um aumento no preço do gás de cozinha. O reajuste é de 5%. Com isso, o botijão de 13 quilos vai ser vendido mais caro para as distribuidoras já a partir de amanhã. E na semana que vem, o preço deve ser reajustado nas revendedoras. Esse já é o 4º aumento no gás de cozinha esse ano. Agora o futebol. O Vitória empatou ontem com o Bahia de Feira, fora de casa. É o 5º empate seguido do time rubro-negro, que nos próximos 2 jogos não pode nem pensar em outro resultado, que não seja vencer. O Vitória em um resultado que persegue o time desde o ano passado, os empates. Mas parece sina, né? A gente espera uma coisa diferente do ano passado e continua a mesma coisa. Incrível, seja no Baiano, no Nordeste, Copa do Brasil, para onde vai é só empate. Contra o Bahia de Feira, o time reserva do rubro-negro saiu perdendo com esse gol de Dionis. No segundo tempo, David conseguiu um empate nessa jogada. Lucas Arcanjo, com boas defesas, foi o destaque da equipe rubro-negra e comemorou um ponto conquistado. Os empates não são resultados ruins, né? Teve um jogo ou outro que a gente jogou mal, mas não saímos com a derrota, saímos com um ponto importante. E cada ponto desse vai fazer diferença lá na frente. Esse foi o 5º empate consecutivo do time rubro-negro. A última vez que conseguiu vencer foi no Bavi pela Copa do Nordeste. Mas nas próximas 2 partidas, empatar pode trazer consequências muito ruins. Entrar com força máxima nos 2 jogos e pedir a Deus que dê tudo certo. No domingo, o Vitória encara o 13 pela Copa do Nordeste. Se não vencer, pode deixar o G4, faltando uma rodada para o fim da fase de classificação. Jogar do jeito que está vindo, organizado, com paciência, nada de eufórico para muito cima. Vitória tem condição de ganhar esse jogo, com certeza. Vai ser 1-0. E na quarta, outra decisão. Recebe o Rio Branco do Espírito Santo no Barradão. O empate leva a decisão para os pênaltis, situação que o torcedor não quer enfrentar de jeito nenhum. É vencer ou vencer, não tem mais para onde fazer nada, se não vencer. Pedir para que venha o Santo da Vitória e ajude eles lá, porque não tem jeito não. E o Bahia apresentou oficialmente hoje 2 jogadores. O primeiro a ser apresentado foi o meio-campo Matheus Galdesani. Seu último clube foi o Coritiba. Ele vai ficar emprestado até o final da temporada. E quem também foi apresentado hoje à tarde foi Tassiano. O meio-atacante de 25 anos vem emprestado pelo Grêmio. Os 2 jogadores já estão regularizados e podem enfrentar o Fortaleza no sábado, pela Copa do Nordeste. A gente fica por aqui, outras notícias no Jornal da Manhã às 6 da manhã. E seguindo com as homenagens à nossa capital, que fez aniversário essa semana, a gente se despede com fotos tiradas das janelas pelo pessoal de casa e enviadas para a gente através do G1 Bahia. Mande a sua. Uma boa noite, se cuide. A gente se encontra amanhã.